Em um mundo cheio de vozes, existe um chamado que ecoa há séculos. Siga-me. Seguir Jesus nunca foi apenas acreditar. Sempre foi aprender, viver e se transformar. A escola do discípulo nasceu com um propósito claro: formar discípulos que vivem a fé de forma prática, madura e comprometida. Aqui você vai crescer no conhecimento da palavra, fortalecer sua vida espiritual e descobrir como viver o evangelho no dia a dia. Porque discipulado não é só conteúdo, é relacionamento, é caminhada, é viver como Jesus viveu. Se você deseja ir além, se aprofundar na fé e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a escola do discípulo é para você. Venha caminhar conosco, venha ser formado, venha ser discípulo. Começou, hein? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Discípulos. Espero que você esteja sendo muito abençoado e esteja frutificando na sua vida e na vida de outras pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou, com uma missão, com um propósito de conhecermos a Cristo e fazermos Cristo conhecido na vida das pessoas. Bom, na aula passada nós falamos sobre os frutos do Espírito, sobre o caráter do discípulo. Só fazendo um breve resumo, nós falamos que o fruto é o resultado do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós produzimos esse fruto, nós produzimos esses hábitos. E nós falamos sobre amor, que significa ter a identidade do amor, ser conhecido por ser amável. Segunda coisa que nós falamos foi sobre a alegria de, mesmo em meio às dificuldades e às tentações e às provações, nós nos alegrarmos do Senhor, que Ele é a nossa fonte de vida. Terceira coisa que nós falamos foi sobre paz, nós sermos pacificadores e vivermos pela paz de Cristo Jesus dentro de nós. E a última característica, hábito do caráter do discípulo que nós falamos semana passada, na última aula, foi justamente sobre nós vivermos uma vida com paciência, esperar e crer que o Senhor está ao nosso favor. Continuando esse texto lá de Gálatas, capítulo 5, nós chegamos à amabilidade. Amabilidade, que lá em Filipenses 4, versículo 5, Paulo fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Em algumas versões está definida como benignidade. Então, vamos ficar com amabilidade, que é mais fácil para a gente conversar, entender, está mais no nosso vocabulário, né? E a amabilidade é justamente nós manifestarmos o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a benevolência de Cristo com as outras pessoas. É algo que vem diretamente do nosso coração. É nós tratarmos as pessoas, sentirmos dentro de nós esse amor, nós sermos amáveis com ela. Não sei se você já teve alguma experiência assim do tipo, você está numa fila de banco ou você está num consultório médico para ser atendido, entra num elevador e dali você tem um breve papo com uma pessoa bem amável, que é atenciosa, que conversa com você, quer saber como é que você está, se preocupa. Ou se você conhece algum irmão da nossa igreja, alguém da sua família, que você diz assim, essa pessoa é muito amável. E ser amável também diz respeito a ser, vou usar essa expressão assim, fácil de você amar. Todos nós temos que ser assim. Uma pessoa amável entra no elevador, dá bom dia, boa tarde, boa noite, pede por favor, fala obrigado. É uma pessoa gentil, que trata os outros com bondade, com misericórdia, com graça. É uma gentileza que vem do seu coração. Não sei se você já teve a oportunidade de ir ao centro do Rio. Algumas pessoas mais velhas do que eu já viram com mais frequência, talvez. Eu tenho 36 anos, vi pouco essa pessoa. Mas o Profeta Gentileza, não sei se você já viu lá no centro do Rio várias pichações, né, vários cartazes escritos assim, gentileza gera gentileza. E é verdade. A nossa amabilidade gera amabilidade. Às vezes nós queremos ser amáveis com as outras pessoas, mas vivemos gritando com os outros, vivemos sendo impacientes, vivemos proferindo palavras pesadas, ruins. Não temos compaixão das pessoas. É uma palavra que às vezes
não é bem definida, mas pode ser encaixada nesse momento, é empatia. Nós não temos empatia pelas pessoas, não entendemos que cada um de nós carrega marcas, cicatrizes na sua vida, viveu uma jornada onde algumas coisas precisaram ser improvisadas, vamos dizer assim. Nem todos viveram uma vida muito boa. Aliás, muito difícil ter alguém que viveu a vida boa sem ter nenhuma dificuldade, sem passar por nenhum problema. Então, a amabilidade, que é uma característica que o discípulo de Cristo tem que ser, é justamente essa manifestação vindo direto do coração. A gente vai falar daqui a pouco sobre bondade e a gente vai entender um pouco melhor a diferença. Mas a amabilidade é assim, o que eu sou. Eu sou amável. Eu sou amável. Você tem que ser amável. Nosso irmão, nosso marido, mulher, nosso pai, nosso tio, todos nós precisamos ser amáveis. Isso diz respeito ao que está no nosso coração. A nossa conduta em meio às dificuldades, o nosso comportamento em meio a problemas, a crises familiares, a todo crise no nosso emprego, essas coisas e tal que a gente enfrenta. Nós precisamos ser amáveis, expressar de dentro do nosso coração essa compaixão, esse serviço a outras pessoas. Muitas das vezes nós não estamos dispostos a servir o nosso irmão. E quando nós falamos sobre servir o nosso irmão, às vezes as pessoas olham um pouco desconfiadas, porque acham que significa você ser escravo e fazer a vontade da outra pessoa. Porque, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam da nossa amabilidade. E eu já vou te dizer isso. Tem gente que vai se aproveitar da sua amabilidade. Mas, quando nós somos discípulos de Cristo, nós entendemos que não devemos nada a elas. Nós estamos apenas obedecendo a algo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos agir com amabilidade, sermos gentis, agimos com compaixão, misericordiosos, bondosos com as outras pessoas. Passando para o próximo ponto, bondade. Isso tudo que nós falamos ainda agora sobre ter amabilidade, muitas das coisas se encaixam aqui, com uma pequena diferença. A amabilidade fala muito do que eu sou e a bondade sobre o que eu faço. É possível alguém ser amável, mas não ser bondoso? E aí? Manda essa pergunta, manda essa resposta no nosso chat ou no sua DM, para ficar bem jovem. É possível alguém ser amável sem ser bondoso? Dá um bom debate. A gente pode fazer um fórum de discussão e falar sobre isso. A primeira, o que permeia a vida do crente é justamente a bondade. Nós agimos com amor com as outras pessoas. É algo que eu faço, é o fruto das minhas mãos. Agir com amor, levar a justiça do reino de Deus. Ações, palavras bondosas. Aí a gente já entra no seguinte, às vezes nós temos relacionamentos porque nosso pai foi assim, a nossa criação foi assim, onde nós não conseguimos e não sabemos elogiar as pessoas, só criticar. Às vezes nós vivemos assim, nós entramos na igreja e já entramos reclamando porque o ar está gelado ou porque o ar está quente, porque a luz está acesa ou porque a luz está apagada. Hoje a nossa igreja tem a parede preta. Reclamo que a parede é preta, se pintar de branco, reclamo que a parede é branca. E as pessoas parecem que vivem procurando alguma coisa para reclamar. A boca, as palavras dessa pessoa sempre são palavras ruins, palavras pesadas. O convite que Paulo deixa aqui para vivermos uma vida com bondade é que da nossa boca saiam palavras bondosas. Não, é muito mais do que você dizer obrigado por abrir essa porta, bom dia, boa tarde, boa noite. É você elogiar as pessoas. Por exemplo, alguém que você está aqui na igreja e a pessoa está fazendo um bom trabalho, serviço na cozinha, aqui no púlpito, tocando, sei lá, no som, na mídia. Você pode ir lá e dar um elogio a essa pessoa. Falar, olha, que Deus te abençoe, você está fazendo isso bem. Ser amável, ser bondoso com as pessoas. Às vezes nós vemos outras pessoas que estão na igreja tristes, desanimadas, por diversas situações que enfrentam na sua vida.
Ser bondoso é ter uma boa palavra, ter uma boa atitude. Quantas pessoas entram na igreja precisando de um abraço? Fica a ideia aí, vamos andar com aquele cartaz abraço grátis. Brincadeira, não vamos fazer isso. Mas quantas pessoas precisam de uma palavra de carinho, um gesto? Uma pessoa, a gente viveu isso na nossa casa recentemente, quando a Maria nasceu, e toma todo o tempo nosso, do pai e da mãe, e o tempo que a gente tem livre, nem é muito tempo, mas a gente tenta buscar um tempo, a gente quer dormir. Então, algumas pessoas foram muito bondosas, muito amáveis com a gente, levava um pratinho com uma lasanha, um empadão, um arrozinho, para a gente não se preocupar. Essa atitude de bondade que deve ser uma característica do discípulo de Cristo. Bondade se refere muito à forma que eu me comporto com as pessoas. Eu preciso ser bondoso. Da minha boca não precisa sair palavras de ofensa, palavras de diminuição. Às vezes, você pode conhecer gente assim, eu já fui muito assim, hoje Deus está trabalhando na minha vida, mas às vezes a gente está numa discussão, a gente já sabe o que vai falar para ferir a outra pessoa. Isso não é uma atitude de bondade. Não é isso que o Senhor espera da nossa vida. Então, nós falamos de amabilidade, falamos agora de bondade, tudo isso caminha junto. O que eu sou e o que eu faço, que são marcas, é uma característica do discípulo de Cristo. Nós temos que ser conhecidos pela nossa amabilidade e pela nossa bondade. Eu lembro do testemunho de um pastor conhecido já para as pessoas mais velhas, não para os jovens de hoje, mas o pastor chamado Mark Switch. Uma vez estava assistindo uma ministração dele e o tema era ser influência, fazer a diferença, uma coisa assim. E ele estava contando que ele, depois de um tempo de ministério, que tem muitos anos de ministério, ele começou a entrar no avião e sempre ser muito bondoso, muito amável, muito, assim, de deixar as pessoas botarem a mala. Ele falou até essa palavra no dia, que eu me lembro, assim, ser até um pouco bobo, inocente, para que as outras pessoas tivessem vantagem, fossem bem atendidos. E algumas situações isso aconteceu, e ele conta de uma específica, onde as pessoas chegavam assim: mas você é tão amável, você é tão bondoso, por que isso? E ele disse que ele criava oportunidades para que ele pudesse sempre ter essa resposta. E dizer: porque eu sou o discípulo de Jesus. Se o meu mestre é bondoso, eu tenho que ser bondoso. Se o meu mestre é amável, eu tenho que ser amável também. Se o meu mestre era gentil com as pessoas, eu tenho que ser gentil com as pessoas. Se o meu mestre via uma pessoa em dificuldade, em vulnerabilidade e se compadecia delas, eu, como discípulo de Cristo, tenho que fazer a mesma coisa. Então, agir com bondade, com amabilidade com as pessoas é justamente se comportar como Cristo se comportaria. Então, já fica aí o desafio, o exercício para todos nós fazermos, agirmos com bondade, com amabilidade com as outras pessoas, porque assim nós refletimos o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Próximo ponto é fidelidade. E o que é fidelidade como fruto do Espírito? É o compromisso e lealdade ao compromisso da palavra de Deus, demonstrando fidelidade a Deus e aos princípios de Deus. Vamos definir como a fidelidade é o seu testemunho. A forma que você mostra Cristo para as outras pessoas. É o seu compromisso com o Evangelho. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 ao seu compromisso com o Evangelho, qual nota seria, hein? Como seria? É você se comportar fiel aos princípios que Deus estabeleceu, ao propósito que Deus tem para a sua vida, ao seu chamado. É o nosso testemunho e é o que nós temos que desenvolver, a nossa fidelidade ao Senhor. E nisso se encaixa várias situações, como, por exemplo, no nosso dia a dia. Às vezes estamos no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, onde se estuda, na nossa família, nas pessoas que nós convivemos, e somos colocados diante de uma situação onde temos que tomar uma decisão. As nossas decisões, elas têm refletido a nossa fidelidade ao Senhor. Melhor, nós temos sido fiéis ao Senhor com as nossas decisões.
ou nós temos, pode parecer pesado, mas traído ou decepcionado o Espírito Santo, entristecido o Espírito Santo com as nossas decisões equivocadas e distantes do princípio de Deus. Precisamos ser muito atentos ao nosso testemunho. Saber que o que impressiona a Deus não é a nossa habilidade. Às vezes, caímos muito nessa falha dentro da igreja. Por vermos uma pessoa muito habilidosa e acharmos que ela merece oportunidades, reconhecimento, em detrimento àquela pessoa que é fiel. Às vezes a pessoa tem muita habilidade, mas ela não é fiel. E às vezes, assim, não só no serviço da igreja, mas no reino de Deus, uma pessoa ela conhece muito, ela faz muito, mas ela não é fiel a Deus. E o que o Senhor espera de nós é essa fidelidade à sua palavra, aos seus princípios, aos conceitos e valores do reino dele. É isso que o Senhor espera de mim, que o Senhor espera de você. Nós sermos fiéis, e Jesus é o exemplo nisso, onde Paulo escreve sobre obediência e fala que ele foi fiel até a morte. Fidelidade é obediência. Fidelidade é compromisso. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Não podemos olhar a palavra, pegar aquilo que nós concordamos, rejeitar aquilo que nós não concordamos. Não podemos ser assim, nós temos que ser fiéis, íntegros com a palavra de Deus, obedientes a todo custo, fiéis àquele que nos chamou, porque ele também é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Então, como discípulos de Cristo, precisamos exercitar a fidelidade, a obediência, o nosso testemunho, nos comportar bem diante das dificuldades, sem abandonar os princípios do reino, firmes nas promessas do Senhor, sabendo que a todo momento Ele está conosco. Penúltima característica, hábito, traço da personalidade, do caráter de quem tem o Espírito Santo na sua vida, é a mansidão. A mansidão é assim, às vezes a gente não entende muito bem o que é ser manso, porque a gente se confunde com fraqueza. Eu vou dar um exemplo que você pode achar bobo, mas eu não estou nem aí. É o exemplo que eu tenho. Eu tenho 2 cachorros em casa, 2 pitbulls, né? E a gente já tem um estereótipo de que o pitbull é muito bravo. Mas eu e minha esposa, a Marissa, a gente viu um bom adestrador, nós os treinamos para eles não saírem de casa, para eles nos obedecerem, para fazer aquilo que a gente manda fazer. E quando alguém está lá, eles estão mansos, tranquilos. Eles latem, fazem alguma coisa assim, mas eles não atacam ninguém, não tentam atacar ninguém. Que antes desse processo, minha cachorra ficava no canil, pulando desesperadamente quando passava alguém. Agora a pessoa passa, ela não está nem aí. Qual é esse exemplo de mansidão? Os meus cachorros ficaram submissos a mim e a minha esposa. Mansidão é estar submisso ao Senhor. Um exemplo nisso é, poxa, eu quero viver para Cristo, mas eu não concordo com isso. E a pessoa já se comporta como diante do Senhor? Não é uma pessoa mansa. Não é uma pessoa que está submissa à vontade de Deus. Olha só, Jesus fala, aprendam de mim. Não é que prego bem, que as pessoas me ouvem falar, que sou carismático. Jesus fala para aprender dele, que é manso e humilde. Aprender de Jesus, que é manso e humilde, que é submisso à vontade do Pai. O tempo todo Jesus esteve submisso à vontade do Senhor Jesus. Submisso àquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Ele ora no Getsemane, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O exemplo de Maria, uma adolescente que estava varrendo sua casa, sei lá, quando o anjo aparece para ela e fala que ela estava grávida do Espírito Santo, que ela daria luz ao Salvador do mundo. E o que Maria fez? Falou,
ela diz, que seja feita a tua vontade. Eu sou sua serva e que seja feita a sua vontade. Isso é mansidão, isso é humildade. Qual o antônimo de humildade? Uma pessoa orgulhosa, e a pessoa orgulhosa ela não dá ouvidos a ninguém. Ela acha que ela sabe o que é melhor para a vida dela, que ela sabe tomar suas decisões. E o que Jesus está ensinando é que o manso, o humilde, está submisso à vontade do Pai. Que o Senhor conhece quais são as melhores decisões que essa pessoa tem que tomar. Que Deus sabe o caminho que essa pessoa tem que trilhar. Quando nós somos mansos e humildes, como o Senhor nos ensina, como Paulo fala aí da mansidão como uma característica da pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo dentro dela. É a pessoa estar o tempo todo submisso a Cristo. Ser misericordioso, ter compaixão. E para ser manso, você não adestra, como eu usei o exemplo do cachorro, você não tem um adestrador que vai te ensinar. É só através de um relacionamento com Jesus Cristo. É só através da sua vida com Deus que você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Vamos para o nosso último ponto. Nós já falamos sobre amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E vamos agora nesse último, chamado domínio próprio. Vamos lá. Por último, nós vamos falar sobre domínio próprio. Quero ler com você essa passagem lá em Romanos, que Paulo escreve o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo deixa bem o contraste aí sobre o bem que ele deseja fazer e o mal que ele não deseja fazer. E o que ele faz e o que ele não consegue fazer. Como a nossa vida é uma luta diária entre o nosso espírito e a nossa carne. E quem vai vencer é aquele que estiver mais alimentado. Às vezes nós nos questionamos por que nós temos caído em provações, por que nós temos caído em tentações, e não olhamos para nós mesmos e vemos que a resposta está muito clara. Nós não alimentamos o nosso espírito. Nós não lemos a palavra, nós não temos comunhão com Deus, nós não frequentamos a igreja, que é muito importante, porque é onde nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos unidos, onde nós ouvimos a palavra e adoramos a Deus. Então, quando nós falamos sobre o domínio próprio, nós estamos falando sobre essa luta entre carne e espírito. Nossos desejos, nossos instintos naturais de homem, mulher, jovem, hormônios que florescem na nossa pele, nós temos esse domínio sobre essas coisas. E o interessante sobre domínio próprio é que nós só vamos exercitar bem o domínio próprio justamente quando nós perdermos o domínio sobre a nossa vida. Paulo escreve que a vida que ele vive já não vive mais ele, mas por meio do Filho, que ele já está crucificado e já não é ele que vive, mas é Cristo que habita dentro dele. Ele, com essas palavras, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então, o interessante é que para nós termos domínio próprio, nós devemos justamente perder o domínio sobre nós e passarmos esse domínio para o Espírito Santo. E isso só é possível através da palavra, através da oração, através da intimidade com Deus, algo que deve ser cultivado dentro de nós. Para isso, nós precisamos alimentar o nosso espírito, mudar os nossos hábitos. Talvez valha a reflexão você anotar agora aí onde você está alguns hábitos na sua vida que precisam mudar. E não são nem hábitos que são pecaminosos, isso é interessante a gente entender. Não é que tudo que a gente faça, que tem que deixar de fazer, significa que seja pecado. Mas está nos atrapalhando de viver para o Espírito Santo. Um exemplo desse é assistir uma série. Não tem nenhum problema você assistir uma série. Você deve assistir com seu marido, com sua esposa, com a sua família. É bacana você ter esse momento de lazer. Só que ele não pode ficar roubando um tempo que seja do Espírito Santo. E talvez, até nos nossos momentos de lazer, nós devemos abrir mão de um tempo, porque a prioridade da nossa vida deve ser ter essa comunhão com o Espírito Santo,
exercitar o domínio próprio para nós termos, assim, para nós usufruirmos do reino de Deus e tudo aquilo que Ele quer para a gente. Então, algo que a gente tem que aprender é a dizer não à nossa própria vontade, dizer não a nós mesmos. E a partir desse não que nós vamos dizer, a nossa vida vai ser totalmente controlada pelo Espírito Santo. Você vai parar de fazer aquilo só que você quer, que é o seu instinto, aquilo que você deseja, aquilo que você sentiu vontade, foi lá e fez. E você vai começar a controlar as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras. Quantas pessoas falam demais justamente por não ter domínio próprio, não saber a hora de ficar quieto. Quantas pessoas têm atitudes que acabam machucando outras pessoas, entristecendo porque não souberam se controlar, não souberam reagir, não souberam se comportar. Então, o domínio próprio é super importante. Talvez Paulo tenha colocado por último aqui, como de uma forma bem objetiva e intencional, esse conceito de domínio próprio, porque tudo isso que nós falamos até agora, nada vai valer se nós não tivermos domínio próprio. Não adianta você tratar bem a pessoa bem, com amabilidade, com bondade, com amor, ser paciente, se você não controlar a sua vida, se você não passar o controle da sua vida para o Espírito Santo e você aprender a dizer não a você mesmo, senão você vai viver uma vida mergulhada no pecado, em hábitos que não edificam e distante de Deus. Nós precisamos, como discípulos, exercitar o domínio próprio, cultivar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos proteger de tudo, inclusive de nós mesmos. Então, diante de tudo aquilo que nós conversamos nessas 2 últimas aulas, sobre todas as características, o fruto que o Espírito Santo tem que gerar na nossa vida, que tudo que nós fizermos seja para engrandecer o nome de Cristo, seja para alcançar vidas e seja para nos tornarmos mais parecidos com Ele, porque é assim que o discípulo se comporta. Ele se torna parecido com seu mestre. Ele se torna parecido com a mensagem que ele carrega dentro dele. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essas aulas tenham abençoado você. Nossa escola continua, que você continue firme, forte, se dedicando no ensino da palavra, no aprendizado da palavra, para que você seja usado por Deus na nossa geração. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. O projeto da Escola do Discípulo surgiu no coração da nossa igreja no ano passado, em 2025, com o objetivo de criar discípulos de Jesus que estejam preparados para poder fazer a diferença em diversas esferas do Brasil e do mundo. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor e com muito temor para que nossa mensagem chegue com eficiência ao seu coração. Nós vamos fazer o nosso primeiro módulo com 14 aulas, serão divididas em 14 aulas teóricas e uma última aula que será basicamente a criação de um nosso projeto prático. Vamos fazer um projeto evangelístico e ao final do curso esse projeto vai ser apresentado para a nossa igreja para ser colocado em prática nesse ano de 2026. Então, preste bastante atenção em tudo que vamos colocar nas descrições dos vídeos para se atentar aos prazos e às nossas novidades. Preste muita atenção também nas nossas redes sociais, ative o sininho, curte, comenta e compartilha bastante para que você fique por dentro de tudo que nós vamos viver nesse próximo ano. Até mais!